Alô, amigos, nós estamos começando pela UniTV, o canal universitário de Porto Alegre, mais uma edição do programa Viver com Saúde. Sempre temas importantes focalizados aqui, com a participação de especialistas, dando informações e esclarecimentos àqueles que nos acompanham em todas as semanas, nos horários habituais do programa Viver com Saúde. Muito bem. Com base em dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a fase de envelhecimento está ficando cada vez mais ampla no ciclo de vida do ser humano. Os avanços da tecnologia, entre outros aspectos, vêm aumentando a expectativa de vida das pessoas e o número de idosos está crescendo progressivamente. Estima-se que, vejam bem, estima-se que em 2050 a população de 60 anos ou mais alcance um número superior a 60 milhões de brasileiros. 60 milhões de brasileiros. Com o envelhecimento, aumenta o número de problemas de saúde que atingem os idosos. Isso é natural. Entre eles, os ligados à área da saúde mental, que é o tema central do Viver com Saúde de hoje. E com satisfação, eu recebo aqui na UniTV o médico Alfredo Cataldo Neto, psiquiatra do Hospital São Lucas da PUC, professor titular da Escola de Medicina na mesma universidade e também pesquisador do Instituto de Geriatria e Gerontologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. É um prazer estar aqui participando, Carlos Alberto, muito obrigado. Cataldo, a satisfação, como eu disse, é nossa, da UniTV, em depois de tanto tempo poder te receber novamente aqui, né? Para falar sobre um tema tão importante assim. Bem, a depressão é uma das doenças que mais atingem os idosos. E a prevalência da doença, segundo se sabe, ela pode variar de acordo com a situação vivida pelo idoso. É sobre isso que eu pergunto inicialmente ao nosso convidado, o professor Alfredo Cataldo Neto. A depressão, nós temos uma estatística que saiu recentemente, ela atinge 350 milhões de pessoas no mundo. Isso nos dá uma ideia assim, de quase 2 Brasis, ou 1,5 Brasil de gente que sofre dessa doença. E o Brasil está dentro desse contexto e também vai ter um contingente enorme de idosos com essa patologia. Nós acreditávamos que o fato do idoso estar com sua família era uma garantia de que ele teria menos depressão, ele teria menos doença, e o idoso asilado, aquele que vai para uma casa geriátrica, teria uma posição de saúde contrária. As pesquisas têm mostrado que nem sempre é assim. Depende muito da qualidade de vida desse idoso, primeiro de conseguir se manter de forma autônoma e depois, à medida que necessita, a sua relação com essa própria família. As famílias hoje o número é muito pequeno de membros. Nós não temos mais aquelas grandes famílias onde o vô, a avó, o bisavô, todo esse contingente de pessoas podiam se apoiar, podiam estar junto. Hoje nós temos famílias nucleares, famílias onde se tem um filho, 2 cachorros. Então, o número de pessoas que o idoso acaba ficando é muito restrito. Então, muitas vezes, a opção da casa geriátrica ainda é uma opção melhor. Depende de uma avaliação mais ampla e não é uma decisão que os profissionais de saúde têm que tomar. É uma decisão do próprio idoso e da sua família.
Porque o importante é nós tentarmos manter o idoso o mais funcional possível. Enquanto ele puder continuar trabalhando, mesmo que a atividade dele não seja mais o que ele já foi, é óbvio que não vai conseguir, enquanto ele estiver ativo na sua vida, a sua saúde está melhor. À medida que a gente vai tendo perdas desta área, nós também vamos começar a perder em outras áreas. Professor Cataldo, de acordo com alguns estudiosos da matéria, as pessoas que têm depressão na terceira idade podem ser divididas em dois grupos. Aqueles que nunca tiveram depressão e passaram a ter, e aqueles que já vêm com um quadro de depressão ao longo da vida. Quais são os fatores ligados a isso? Nós chamamos isso da depressão, doença que acompanha as pessoas, que nós temos uma prevalência grande, e temos o que a gente chama de depressão de início tardio, ou seja, uma depressão que vai começar a se manifestar após os 60 anos. E que, aparentemente, esse idoso não tinha uma história prévia de depressão. Num estudo que fizemos no Instituto de Geriatria e Gerontologia, nós tentamos diferenciar essas duas populações e não conseguimos. Então, na literatura, isso é controverso. Alguns autores acham que, mesmo esses de depressão de início tardio, acabaram funcionando durante a vida numa forma menor de depressão, onde não foi detectado. Eram pessoas sempre mais depressivas, mais pessimistas, com uma visão pior do mundo, de si própria, das instituições, e com o envelhecimento acabam manifestando a doença. De qualquer forma, hoje nós dispomos de tratamento tanto para de início tardio como a depressão propriamente dita. E é isso que nós temos que proporcionar à população. A depressão, ela tem cura. Esse é um conceito que precisa ser muito afirmado, precisa ser muito demonstrado à comunidade. O próprio depressivo, ele tem uma visão de que o tratamento não vai dar certo porque ele está deprimido. Já é um pessimista? Ele já é um pessimista crônico. Eu vou ir lá, eu vou tomar esses remédios, não vai funcionar. Então nós precisamos mudar essa perspectiva, inclusive do próprio envelhecimento. A ideia de que envelhecer é uma coisa horrível, uma coisa muito ruim. Não necessariamente. Nós temos pessoas que no envelhecimento estão vivendo melhor do que sempre viveram. Tem um estudo muito interessante que está sendo feito lá no Instituto do Cérebro, na PUC, com os superidosos, como eles são chamados. São pessoas que no envelhecimento mostraram capacidades cognitivas, desenvolturas muito melhores do que sempre viveram. Então, esta é um conceito importante que nós temos procurado levar à comunidade, procurar tratar nos nossos consultórios para atingir essa situação. Perfeito. Bem, agora, se poderia destacar aqui alguns sintomas depressivos dos idosos? Sim. A depressão no idoso se manifesta não só no estado mental, ela aparece como um todo. Há muitas queixas orgânicas, muita dor, dificuldades cognitivas, confusões, além dos clássicos sintomas depressivos. O depressivo, ele é essencialmente um pessimista. É uma ideia que nada vai dar certo, nada vai funcionar. Ele tem uma tristeza que não é uma tristeza momentânea que qualquer ser humano tem. O time perdeu, não deu certo, aquilo que a gente queria não conseguiu. Isso é uma depressão normal e existe. O depressivo, ele tem uma depressão constante na maior parte dos dias. O sono dele é muito perturbado. Ele dorme com facilidade, acorda na madrugada e não consegue mais dormir.
ele tem dificuldades de apetite, ou ele emagrece muito, que é o mais comum, ou ele engorda numa busca desenfreada de alimentos, até para se aliviar dos sintomas depressivos. Então esse conjunto todo tem que ser muito avaliado, e principalmente a condição física. Se essa depressão não está manifestando na realidade uma doença orgânica que está em desenvolvimento. Né? Então, o primeiro passo quando nos chega um paciente depressivo é uma avaliação completa do seu quadro clínico, para ver se isso tudo não é derivado de uma condição clínica. E pode ser apontada, assim, isso para orientação do nosso telespectador, pode ser apontada alguma causa específica da depressão, ou algumas causas, quem sabe? A depressão é sempre um diagnóstico amplo, multideterminado. Sabemos, por exemplo, existem fatores genéticos, né, determinadas culturas que colocam muita culpa no viver, tendem a ter mais depressão. Né? A cultura germânica, por exemplo, aqui no nosso Rio Grande do Sul, na zona de colonização alemã, os índices de depressão e de suicídio são mais altos. O gênero, a mulher, tem o dobro de depressão do que o homem. O homem vai para o alcoolismo, vai para problemas de conduta, agressividade. A mulher vai muito mais para a depressão. Fatores precipitantes da vida do idoso. A perda do cônjuge talvez seja uma das piores coisas que pode acontecer a um idoso, porque o prenúncio de uma solidão aumenta muito a depressão. Se tem uma coisa que piora muito a depressão, é o fato do idoso estar sozinho. Então, um idoso que tem amigos, que tem a esposa, que tem o companheiro, no caso a mulher, ela está mais protegida dos quadros depressivos do que aquele idoso isolado, aquele idoso sozinho no seu apartamento, muitas vezes fazendo consumo de álcool para se aliviar da dor depressiva. São todos esses fatores que acabam contribuindo. São fatores, digamos assim, se entrelaçam, então. Isso. Uhum. Agora, eu pergunto, existe uma relação entre a depressão e outras doenças? Talvez a depressão causando algumas doenças ou sendo causada pelas outras doenças. Exato. O que você pode dizer a respeito disso para orientar o nosso telespectador, aquele que acompanha sempre aqui pela UniTV o nosso programa Viver com Saúde? Na escola de medicina, nós temos uma expressão que a gente ensina muito aos estudantes, que é o seguinte: não existe doença só emocional e não existe doença só física. Toda patologia, toda a doença é um conjunto, é o bem-estar físico e emocional. Uma pessoa que está deprimida, por exemplo, ela vai ter cuidados de saúde muito menores com ela própria. É capaz de esquecer de tomar seu antihipertensivo, ela não vai fazer exames regulares. Isso pode levar a complicações de quadros orgânicos. E vice-versa, o próprio estado de estar doente leva a um sentimento de estar deprimido, de estar para baixo, e isso tudo acaba se entrelaçando, além dos fatores sociais. É óbvio que um paciente deprimido com uma condição social, ele pode tratar melhor a depressão, não que o rico vai ter menos depressão. Se tem uma coisa que é democrática, é a depressão. Ela afeta todas as classes sociais indistintamente. Agora, é óbvio que uma pessoa que tem mais condições, ela vai ter condições de buscar mais ajuda, poder tomar o seu antidepressivo, pagar por ela tem um plano de saúde, ela vai poder, vamos dizer, tratar melhor a doença depressiva do que uma pessoa que vai depender muitas vezes do sistema do SUS, por exemplo, que funciona. A gente tem uma visão muito negativa do SUS, mas muitas vezes é o que o paciente pode, e mesmo no SUS, muitos deprimidos são tratados e curados
né? Claro que aí tem que se dar outros suportes, inclusive a própria medicação tem que ser fornecida. Perfeito. Né? E por que o risco de suicídio é maior entre os idosos? Porque o idoso ele tem muita vergonha de sobreviver a uma tentativa de suicídio. Então, quando ele faz de uma forma extremamente agressiva. Os homens, por exemplo, na zona rural, usam muito a questão do enforcamento. E esse é um tipo de suicídio muito difícil de ser resgatado. Enquanto o jovem, vamos dizer assim, uma moça que está deprimida, que perdeu o namorado, ela toma algumas medicações, ela vai ser atendida, levada ao pronto-socorro e salva. O idoso tenta o enforcamento, tiro na cabeça. A mulher idosa muitas vezes usa em zona rural o veneno de rato. Então é muito difícil o resgate. Nós fizemos uma série de pesquisas no IgG sobre o fenômeno do suicídio. Encontramos no pronto-socorro do hospital sobreviventes. Encontramos na internação da psiquiatria sobreviventes. A maioria deles não idosos. Os idosos acabam, infelizmente, quando não resgatados, quando não tratados, parando no Instituto Médico Legal. Então é urgente a busca de ajuda. Depressão tem pressa. Nós não podemos, vamos ver como é que fica. Um deprimido, ele tem um alto risco de suicídio, porque a dor da depressão, a dor na saúde mental é muito profunda. Ele quer se aliviar, não é que ele quer morrer, ele quer sair daquela situação de sofrimento que ele se encontra. E o papel da família? Eu acho importantíssimo, porque o idoso depressivo, ele precisa se amparar em alguém. E eu acho que a família tem um papel importantíssimo nisso aí. Com certeza. Só que às vezes a família começa a cansar, principalmente quando este idoso deprimido não se tratou ou teve tratamentos pouco eficazes e cronificou a doença depressiva. Aquilo vai cansando a família e a família começa, vamos dizer assim, a acostumar com a doença depressiva. Não, o vovô não vai fazer isso, ele está ameaçando, mas ele sempre esteve deprimido. Não existe isso de ameaça. Toda vez que alguém falar em suicídio, nós temos que investigar. Agora nós estamos chegando a setembro e temos uma mobilização nacional da prevenção do suicídio. Nós temos que estar atentos. Uma pessoa que fala em suicídio, ela precisa ser avaliada para ver se não é necessário cuidados maiores para evitar essa tragédia que muitas vezes acontece com toda a família, né? Para ter uma ideia, nós temos um suicídio a cada hora no Brasil. Assustador. Número elevado. Professor Cataldo, nós vamos fazer um breve intervalo aqui no programa Viver com Saúde, como é de praxe aqui no programa, e depois nós vamos no segundo segmento falar também sobre um livro, o Manual de Psiquiatria Geriátrica, que foi coordenado pelo nosso convidado, o Dr. Cataldo, e que é um livro importante, conforme será exposto aqui àqueles que acompanham o nosso programa. Dentro de instantes, aqui na UniTV, a sequência do Viver com Saúde. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie.
porque juntos chegamos mais longe. Vamos continuar com o nosso Viver com Saúde e, como anunciamos no final do segmento anterior, vamos falar um pouco sobre este livro que foi lançado recentemente, Manual de Psiquiatria Geriátrica. Vamos mostrar aqui a capa desse livro para os nossos telespectadores e depois comentar com o professor Cataldo, que foi o coordenador desta obra, comentar um pouco o conteúdo do próprio livro. Vamos aproximar um pouquinho aqui, ó. Manual de Psiquiatria Geriátrica. Muito bem. Meu caro Cataldo, este aqui é um livro que é um guia de referência, né? E traz informações atualizadas sobre diagnóstico psiquiátrico em pacientes idosos. O que se poderia inicialmente dizer a respeito das razões que levaram a fazer esse livro? Nos mais diversos cursos que a gente administra, as pessoas sempre nos pediram uma literatura mais simples, uma literatura mais objetiva, um livro escrito por psiquiatras, mas não para psiquiatras. Um livro escrito por psiquiatras para a população em geral, para médicos, para enfermeiros, para assistentes sociais, para jornalistas, que qualquer pessoa pudesse pegar esse material e entender um pouco mais os fenômenos da saúde mental. É para isso que a gente elaborou. Eu tive comigo 2 jovens psiquiatras, o Augusto e a Rochelle, que junto à Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, congregou diversos médicos residentes com os professores de psiquiatria. E a partir daí a gente elaborou esse material. Lançamos o livro no Congresso Gaúcho de Psiquiatria, em Bento Gonçalves, e o objetivo é esse. É um livro que pode ser lido por um leigo. É um livro que uma pessoa interessada no tema pode lê-lo com facilidade, porque é uma literatura não aprofundada de pesquisas de ponta, mas uma literatura que permite uma compreensão dos fenômenos. Eu vi aqui no sumário, são 11 capítulos. 11 capítulos, abrangendo as principais áreas assim, do assunto. A sexualidade no idoso, por exemplo, que é um tema muitas vezes negado pela família, pelos profissionais. A depressão, a bipolaridade. Uma outra questão que hoje em dia está se pensando muito é a questão da desprescrição, ou seja, conseguir tirar alguns remédios que às vezes não são mais necessários. O idoso toma lá um comprimido que ele toma há 30 anos, Sim. Mas ele toma porque ele toma, ele nem precisaria mais tomar, e aquele medicamento muitas vezes não tem mais um efeito clínico. É outro capítulo aqui, os transtornos de ansiedade em idosos. Exatamente, os transtornos de ansiedade, os transtornos do uso de substâncias, muitas vezes isso é negligenciado, assim, e como o idoso tem mais tempo, ele por vezes facilita, claro, com tendências próprias, a consumos principalmente do álcool, né? Com graves consequências para a vida dele. Em suma, é um vistaço do processo todo de envelhecimento. E as síndromes demenciais, é um outro capítulo. É um aqui. outro capítulo muito importante, que é, na verdade, o grande pavor no envelhecimento, né? As pessoas temem muito perder a sua capacidade mental por perceberem o que acontece com uma pessoa que entra num processo demencial, né? Voltar a ficar dependente dos outros, voltar a ter cuidados extremos, é uma situação bastante Agora, de ansiogênica. parte do idoso que tem esse problema, ele não tem a consciência do problema. Ele tem até o quadro começar a se manifestar. Ele começa a perceber que ele está perdendo capacidades cognitivas, e isso angustia-o muito, natural,
né? E nós temos que, então, todos os esforços hoje são no sentido de retardar esse processo, evitar esse processo dentro do que é possível, com um envelhecimento saudável. Procura do envelhecimento saudável. Hoje o nosso idoso, ele vai na academia, ele vai andar na praça, ele vai a teatro, ele vai a cinema. Né? Outro dia eu estava vendo um dono de rede de cinemas incomodado, porque como ele estava dizendo, o preço especial do idoso fazia com que a maioria dos clientes dele eram idosos. E isso acabava interferindo nas questões dele lá. Mas então é isso, nós temos que estar sempre à procura do bem-estar do idoso, de tentar fazer com que ele viva o melhor essa etapa da vida dele. Principalmente tirar esse pessimismo que existe. Há uma ideia de que envelhecer é uma coisa extremamente ruim e que vai se perder coisas. Não necessariamente vai se perder e muitas vezes vai se poder viver coisas que não se viveu. Porque temos muito mais tempo, nós temos muita experiência de vida que quando jovem não temos. Por exemplo, a experiência de avô, de avó, é uma experiência espetacular. Os avós e seus netos são uma relação de açúcar, né? O avô, a avó vai proceder com os netos, muitas vezes, de uma forma muito melhor do que procedeu com seus filhos. E o neto, a neta, vai ter no vô uma possibilidade de identificação, de crescimento. Isso é muito bom. Não, isso é muito interessante de focalizar num livro como esse, e como destacou o professor Cataldo aqui, não é um livro para iniciados, para pessoas que estão integradas a uma das áreas da saúde, não. É um livro que é feito para leigos, não é assim? Isso. Para o entendimento bem do problema. Eu vejo assim em cada capítulo vários nomes de pessoas aqui. Isso foi feito em conjunto, esse capítulo, é isso? Exato, essa era a ideia. Juntar um grupo de residentes, principalmente de psiquiatria, que estão iniciando o seu conhecimento, o seu treinamento, com professores, alguns idosos, e com suas experiências. Isso tudo foi muito facilitado porque nós trabalhamos dentro de um grupo de pesquisa, que é o grupo de pesquisa ligado ao Instituto de Geriatria e Gerontologia, que completou 10 anos, então também serviu para comemorar. Né? Perfeito. Bem, aqui está o livro que me foi entregue agora pelo professor Cataldo, eu agradeço. Vou até fazer E quer fazer aqui uma dedicatória. Dedicatória, meu amigo Carlos Alberto. Que coisa interessante. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu fico muito grato aqui. E vou ler todo esse livro tranquilamente, com o maior prazer. Professor Cataldo, para encerrar, eu gostaria de ter, assim, do nosso convidado, algumas dicas sobre envelhecimento saudável. Algumas já foram registradas ao longo do programa, mas, digamos assim, para um fechamento desse Viver com Saúde. Eu vou pedir licença aqui, Carlos Alberto, porque eu quero ler uma epígrafe que nós colocamos no livro. O que a gente observou? Que essa visão pessimista de que envelhecer é uma coisa muito ruim complica muito as coisas. Então, nesse livro, a gente contratou uma moça muito competente que conseguiu tirar uma foto do nosso Rio Guaíba. E aqui o entardecer do Rio Guaíba. Esse entardecer nós comparamos com o nosso envelhecimento. E nós iniciamos com uma epígrafe que diz o seguinte: na etapa final da viagem da vida, existem belezas próprias, visíveis com o entardecer. Por que nós colocamos isso? Justamente numa tentativa de elaborar essa questão. O envelhecimento não é só coisas ruins. Depende muito de como se envelhece, como se dá esse processo. Cuidados com a saúde,
cuidados com o nosso cérebro, cuidados na atividade física, na alimentação, se manter ativo, cultivar amigos, né? Isso tudo acaba contribuindo para um viver melhor. E viver com saúde, que é o nosso programa. Caro amigo Alfredo Cataldo Neto, olha, eu fico satisfeitíssimo em te receber aqui, mais uma vez aqui na UniTV, depois de tanto tempo, e para falar de um assunto tão importante como aquele que foi focalizado aqui. Olha, câmeras e microfones sempre à disposição. Muito obrigado. Para que tu pessoalmente, ou colegas teus também, possam estar aqui na UniTV, dando sempre essas informações e essas orientações àqueles que nos acompanham semanalmente nos horários habituais do Viver com Saúde. Obrigado, obrigado aos nossos telespectadores e até o nosso próximo encontro.